Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast 4K2, podcast número 29, pessoal. Hoje tenho dois convidados para lá de especiais, dois gaúchos, bate, capaz, para a gente entrevistar, para a gente conversar, professores que acabaram de se formar no projeto 4K2 e trarão as suas percepções sobre o projeto. Gente, live para lá de especial, ninguém pode perder, fantástica! E eu gostaria de começar aqui batendo um papo com vocês e dando dois informes. O primeiro informe é que na semana de 3 a 7 de maio teremos a semana da virada 4K2. O que é a semana da virada 4K2, professor? É uma semana recheada de lives e aulas falando sobre o projeto 4K2. E o que é o projeto 4K2, professor? O projeto 4K2 é um projeto que ensina o professor brasileiro, que ajuda o professor brasileiro a alcançar 4K, 4K2, 4K, R$4.000. 2 horas, R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Como? Com o que, professor? Com aulas particulares, que é o que eu sei ensinar. Então, informe número 1, semana da virada 4K2, anote aí, 3 a 7 de maio. Informe número 2, aulas na segunda, quarta e sexta, dias 3, 5 e 7 de maio, sempre às 8 horas da noite, transmissão pelo YouTube, gente. E como é que eu faço para participar dessa semana sensacional, professor Alexandre? Clique, se você está aqui no Instagram, clique no link da bio. Se você está no YouTube, vá até o meu Instagram e clique no link da bio e lá você verá a opção de semana da trajetória 4K2. Entre lá, se inscreva e em seguida também ingresse no nosso canal do Telegram. Nosso canal do Telegram chamado Projeto 4K2. Então, Projeto 4K2, gente, não é só um projeto que ensina a ganhar R$4.000. É um projeto estruturado que te leva a uma mudança de vida. Mas por que mudança de vida? Porque se você consegue os seus objetivos, se você coloca paixão no que você faz, que é pré-requisito do projeto 4K2, você alcança o seu sonho, você alcança o seu desejo. E os R$4.000 proporcionam isso. Então hoje eu vivo exclusivamente de aulas particulares, isso já acontece desde 2015, aplicando o projeto 4K2 que foi elaborado ao longo de 34 anos. Então foram 34 anos testando as técnicas do projeto e hoje os professores brasileiros que conheceram o projeto gostaram bastante, alguns já conseguiram os seus 4K, alguns já estão com resultados expressivos e os nossos queridos convidados de hoje, Bate Capaz, do Rio Grande do Sul, professor Vanilson, professor Francisco, nos trarão as suas percepções. Eles acabaram de se formar na turma da trajetória 4K2 e a gente vai bater um papo aqui para lá de divertido e eles trarão as suas percepções sobre o projeto 4K2. Então anotou aí, 3 a 7 de maio, semana da virada 4K2. Eu esqueci de dizer, de segunda a sexta, às 9 da manhã, teremos lives com professores que já passaram pelo projeto 4K2 ou que estão vivendo o projeto 4K2 no momento. Terça e quinta, às 8 da noite, também teremos live com os professores. Segunda, quarta e sexta, 8 da noite, aula com esse que vos fala, ao vivo, 100% online, 100% gratuita, transmissão pelo YouTube. Então é isso, pessoal. Para começar, deixa eu colocar aqui, acrescentar aqui o tema da aula aí, pessoal. Olha o professor Alexandre falando de aula, do podcast de hoje. O que dizer após conhecer o projeto 4K2? Vamos deixar de bater papo, professores, amigos, e convidar os professores Vanilson, Teacher Vani, e professor Francisco, Biologia, _prof, lá de especial, gente. Convidem todos que vocês se lembrarem aí, todos que tiverem interesse em mudarem de vida com aulas particulares. Estão chegando simultaneamente. E aí? Barbaridade. Olha o chimarrão aí. Barbaridade, que legal. Seja bem-vindo, professor Vanilson. Professor Francisco está tentando aqui se conectar. Seja bem-vindo, professor. É uma satisfação imensa ter gaúchos aqui no bate-papo de hoje.
Deixa eu tentar de novo aqui o professor. Professor de biologia. Ué, ele caiu aqui. Caiu. Coitado. Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui de novo. Eu quero trazer ele para cá. Barbaridade, tia. Tá chegando? Professor Francisco, professor Vanilson. Que bacana. Professora Cristina gostou, professora. Caneca do projeto 4K2 com esse carequinha que vos fala aqui, ó. Essa caneca ficou devendo, né, professor? Tem que pagar, né, professor? Coitado do professor Francisco, está tentando aqui, não está conseguindo. Gauchada invadindo aqui, o professor André colocando gauchada invadindo o podcast 4K2 dessa semana. Professor Vanilson, começando contigo, já que o professor Francisco está tentando chegar, eu queria que você se apresentasse a esse público. Antes disso, professor, peraí, não posso me esquecer dessa. Vamos tocar no aviãozinho que a gente tem aí no celular, na parte inferior direita. Tem um aviãozinho, assim, uma setinha assim, apontando para cima. Gente, vamos tocar no aviãozinho. Bora convidar pessoas que a gente acha que tenham a ver com o projeto 4K2, que queiram assistir esse bate-papo, bate capaz para lá de especial, gente. Olha, eu estou chamando aqui, comecei a convocar a galera que sempre nos segue aqui do projeto 4K2, da família 4K2. Estou convidando todo mundo que está passando aqui pela minha frente, professor. Convida aí também. Estou aqui também, professor. Principalmente o pessoal do Sul aí, professor. Vamos. Coloquei a galera toda que eu conheço aqui. Convidando aí, gente. Vamos lotar, vamos encher essa live hoje. Estou tentando de novo, professor. Biologia _ prof, também conhecido como professor Francisco. Seja bem-vindo. Professor Vanilson, enquanto o professor Francisco... Por falar em Sul aí, professor, eu acabei de te mandar um vídeo aí do Cristo do Sul. Dá uma olhadinha depois a música. Como é que foi? Peraí que eu não consegui te ouvir, professor. Eu acabei de te enviar um vídeo ali sobre o Cristo do Sul. Dá uma olhadinha depois. É maior do que o Cristo Redentor, não? É maior. Professor, deixa eu te pedir um favor, que também é uma experiência nova para mim. Eu vou te pedir para sair da live e deixa eu tentar colocar primeiro o professor Francisco e em seguida como é que eu saio? E como é que eu saio? Deixa eu ver se eu consigo te tirar aqui. Tomando surra aqui, pessoal. Eu não sei por que ele não está conseguindo... Não, você apontou para o celular. Já coisei ele. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Olha, ele está tentando de novo. Vamos ver se a gente consegue aqui convocar o professor Francisco. Quem sabe, professor Vanilson, faz ao vivo. Quem faz ao vivo, né? Eu não consegui sair, professor. Não sei como eu também não sei. Peraí. Olha ele aqui tentando de novo. Conseguiu. Professor Vanilson, gente, tentando conectar aqui o professor Francisco. O professor Francisco não está conseguindo entrar no nosso bate-papo. Deixa eu tentar novamente aqui. Depois eu puxo o professor Vanilson. Não sei se é problema de... ele já clicou, ele já saiu, professora Kelly. Obrigado. Opa. Olha, quem está chegando, professor? Vira a câmera para você, professor. Está apontando para fora, tem que ser para você. Consegue me ouvir, professor? Opa, tá certo, é isso, professor. Pede silêncio aí nessa casa, professor. Coloca moral aí nessa família, professor. Está conseguindo ouvir? Somos 4 aqui. Nós somos 2, eu vou trazer agora o professor Vanilson. Olha, eu vou puxar ele para ver se ele chega, porque com ele eu não estava conseguindo te conectar. Vamos ver se o professor Vanilson chega agora. Seja bem-vindo, professor Francisco. Opa, consegui bater capaz, funcionou. Que barbaridade. Barbaridade, tia. Gente, joga a câmera para você, professor. Professor Francisco. Chico sumiu. Francisco, puxa para... Isso, assim, não mexe mais, professor, não mexe.
Gente, sejam na bicha. muito bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem para esse público. Aqui, ó, temos com 20 pessoas já conectadas, doidas para conhecerem. Bate esse. Eu queria um pouquinho desse chimarrão aí, professor. É só vir para o sul. É só vir para o sul. Comprei uma erva especial dessa vez. Nossa, que bom. Quem começa se apresentando? O professor Francisco. Enquanto o professor Vanilson toma o seu chimarrão ali, gostoso, o seu chá caprichado, eu queria que o professor Francisco se apresentasse para o nosso público. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado a todos. Uma honra estar aqui com o grande mestre Alexandre. Muito obrigado, professor. O colega também gaúcho aqui de Porto Alegre, o professor Vanilson. Bom, sou professor Francisco Anselmo, eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul. E desde que eu me formei, há 32 anos atrás, eu sempre dei aula particular, antes mesmo de trabalhar como professor. Tá? E sempre teve aluno, sempre aquela aula particular clássica, a mãe liga, ou o próprio aluno liga, né? E sempre, né? Meu filho precisa de mais aulas. Aí era direto com a mãe, regateava preço, né? Um dos meus primeiros alunos, que eu dei várias aulas pré-vestibular, também foi, né? No caso, a mãe do guri queria que eu baixasse o preço, porque estava com outro. Putz, aí o que eu fiz? Baixei o preço, consegui leilão, né, professor Alexandre? E aí ganhei, né, ali, pelo menos, e foi sempre, todos os anos, sempre a partir de abril, final do segundo bimestre, quando era aqui no Rio Grande do Sul, depois virou trimestre, há pouco tempo atrás, mas sempre ia até dezembro. Aí, claro, terminava a sazonalidade. Mas, professor, uma pergunta. Você atende alunos do ensino fundamental, ensino médio? O que o senhor atende, professor? Não, na real, ensino médio. Mas sempre me apareceu o aluno do fundamental, que era da antiga 7ª e 8ª série, que agora é 8º e 9º ano. Sim. Né? Aí sempre aquele, quando era corpo humano, tal, seres vivos, muito poucos em relação realmente ao ensino médio, que é o meu foco. Você mesmo. É professor de biologia, dá aula para o ensino mais focado no ensino médio, aula para a escola pública, escola particular, para as duas, professor? Sempre escola pública, que eu trabalhei ao longo dos anos. E quando eu dava aula no 3º ano do médio, eu focava a URGS, que é a federal aqui do Rio Grande do Sul. Né? Que eu dizia, isso cai, isso não cai. E, incrível que pareça, quando eu encontrava esses alunos do 3º ano, na rua, eles diziam, professor, eu vi a questão que o senhor falou em aula e me lembrei do senhor. Olha, é muita eu satisfação, até me arrepio, né? Sempre. Exatamente. Muita satisfação. Professor Vanilson, a palavra é sua. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, para depois a gente colocar em debate aqui o projeto 4K2, para que o público que tenha curiosidade para entender um pouquinho melhor sobre o projeto 4K2, a gente vai conversar um pouquinho. Mas eu queria que você se apresentasse primeiro, professor. Beleza, professor. Antes de começar, uma piada de gaúcho. O senhor sabe qual que é o doce favorito do gaúcho? O doce favorito do gaúcho? Não sei. Chocolate. A bebida favorita do gaúcho? Mate. Mate. Acertei, já peguei o jeito, já entendi. Isso aí. E o eletrodoméstico favorito do gaúcho? Não estou conseguindo fazer um tchê aqui, não. A batedeira. A batedeira, muito bom. Sabe por quê? Não. Sabe por quê? Porque ela bate. Bate, muito bom.
Conta essa história, professor. Então, gente, bom, eu me chamo Vanilson, ah, aqui de Porto Alegre, né? Bom, a minha história com a educação é muito longa, né? Mas a minha primeira licenciatura foi em filosofia. Filosofia, e aí me apaixonei por uma linha da filosofia e depois me aprofundei em outras áreas, seguindo essa linha da linguagem, né? Tive a oportunidade de morar fora do país por bastante tempo, onde eu aprendi alguns idiomas, né? E voltei para o Brasil em 2008 com um desafio, né? O que fazer da vida depois de ter passado 15 anos fora do país, né? E me embrenhei pelos... Você morou onde, professor? Morou onde fora? Eu morei basicamente na Ásia, né? Filipinas, em Manila, por 10 anos. Uau. E depois Austrália, Indonésia, Malásia, aquela região do Sudeste Asiático, né? E também na Oceania ali, no caso, né? Tenho um mestrado em antropologia social, né? Com foco também em desenvolvimento, aquisição e desenvolvimento linguístico. E então voltei para o Brasil e comecei a dar aula de idiomas, né? Comecei a dar aula de inglês, fui dar aula de inglês na escola, inglês e espanhol. E fiquei na escola por 12 anos, né? Até o final do ano passado. Só que eu me sentia assim sempre muito injustiçado, né? Eu me sentia muito injustiçado com o sistema todo, com todo o sistema, né? O sistema que todo mundo que dá aula em escola conhece como é que é. Trabalha muito e ganha pouco, né? Basicamente isso, né? E as aulas particulares foram sempre para mim um universo paralelo, né? A minha primeira experiência como professor foi com aula particular, né? Depois é que eu fui dar aula em escola. Dei aula na Indonésia, dei aula nas Filipinas, então dei aula na Austrália, né? Mas sempre ficou... eu sempre senti que eu tinha alguma coisa para mim com aula particular, né? E aqui no Brasil, eu sempre tive aluno particular, mas era tipo sempre um bico, né? Eu priorizei muito a escola, cheguei a trabalhar mais de 60 horas semanais, né? Nossa! Na escola. A minha esposa... Eu tenho 40 e é muito. 40 horas semanais. A minha esposa ficava assim, perplexa, né? Porque às vezes eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 10, 11 horas da noite, né? Isso vários dias durante a semana, né? E o retorno financeiro era muito pouco, né? Eu achava muito pouco, achava que o professor merece mais, né? E muita gente me dizia assim, teacher, por que tu não dá aula particular? Né? Eu dizia, mas eu dou aula particular, né? Eu tenho ali meia dúzia de gato pingado, né? E isso me deixava muito ansioso, né? Eu realmente... Mas eu me sentia muito preso emocionalmente à escola. A estrutura física, a estrutura de escola que a gente conhece, né? Sou apaixonado por aquilo que eu faço, adoro dar aula, adoro que quando alguém me diz... Teve uma vez, para contar uma experiência, uma guria chegou para mim, né? Uma aluna, no último ano dela, né? Ela disse assim para mim, né? Depois de ter tido aula comigo por, acho que, sei lá, 4 anos. Ela disse para mim assim, teacher, olha só, eu vou ser professora por tua causa. Eu falei, não brinca, guria. Olha isso. Sabe, para mim foi um orgulho muito grande para mim, sabe? E de saber que a gente está no caminho certo, né? E, bom, para encurtar, né? O ano passado a escola me demitiu, né? Com as histórias aí da pandemia e coisa e tal, né? Chegou o mês de outubro, pediram uma reunião comigo e disseram, tiveram que fechar a escola particular, tiveram que fechar a escola e fui embora. Você tinha um cargo você me contou que tinha um cargo de coordenação, não era, professor? Sim, eu era coordenador pedagógico, né? Treinando o professor e todo mundo que entrava na escola, né? Tá. Então, eu era uma figura bem conhecida aqui em Porto Alegre. Ainda continua sendo, né? Continua sendo. Então, e aí a questão de um ano e meio, um ano.
eu fui indicado por uma aluna minha, que é médica, para outros colegas dela, né? Uhum. E aí eu comecei a formar uma carteira de médicos, né? Então, inglês, instrumental inglês para medicina, né? Uhum. Com esse grupo de médicos aqui de um hospital aqui de Porto Alegre, né? E aí foi aumentando, um chamou o outro, que chamou o outro, que chamou o outro, e foi assim, né? E nesse meio termo eu te conheci, né? Meados do ano passado, um pouquinho antes de eu ser demitido, né? E aí bem quando era para fazer o primeiro grupo, que eu acho que eu ia entrar no grupo da Kelly, não sei se era o grupo da Kelly, da professora Kelly. Acho que era o grupo da maratona. Acho que era a turma da maratona. Bem naquela época ali, pum, fui demitido, né? Aí não consegui entrar, fiquei muito chateado. Eu me lembro do papo, gente, assim, deixa eu só pontuar um pouquinho, professores. A gente está falando aqui, gente, de dois professores de muito gabarito. Né? O professor Francisco, que tem essa experiência toda que vocês já ouviram, né? Trabalhando mais com ensino médio, voltado para a escola pública, com muitos anos de aula particular. E o professor Vanilson, com essa bagagem toda, ele fala... Quantos idiomas, professor? Nunca consigo gravar quantos idiomas. 7. 7 idiomas, 7. Poliglota que nem o Papa. Nossa, 7 idiomas e dá aula de 7 idiomas, pessoal. E estou estudando árabe agora. Estudando árabe. Para me divertir. Quais são as línguas, professor? Salam aleikum. Quais são as línguas, professor? Aleikum salam. Português. Inshallah. Português, né? Português, espanhol, inglês, francês, italiano, Bahasa Indonésia, malaio e tagalog. Então, eu contei 9 aqui. É que assim, ó, malaio que eles falam malaio, Bahasa Malaio, Bahasa Indonésia, elas são línguas muito parecidas. Tá. Entende? Então entende, mas são gente. Duas línguas diferentes. Mas que conta, né? Tô contando, tô aumentando esse currículo. Então entende, gente, se formou em filosofia, agora, sociologia, que foi agora, né, professor? Sociologia agora. Acabou de se formar em sociologia, ou seja, um profissional de altíssimo gabarito, trabalhava 60 horas por semana, e para ganhar algo que não era compatível com todo o esforço. E o professor me conta que ele ganhou uma promoção no ano passado, não foi, professor? Essa foi muito divertida. Eu acho que começou ali a intriga, sabe? Ele ganhou uma promoção, pessoal. Olha a promoção que ele ganhou. Me chamam lá na escola e dizem, Vanilson, como faz tempo que tu tá conosco, né? A gente vai te dar um benefício, né? A gente vai te dar um benefício. Falei, opa, beleza, 12 anos. Vamos ver que benefício é esse. E aí me disseram assim, a gente vai aumentar a tua carga horária. Mas o salário também, né, professor? Mas o salário também, aumentar a carga horária e o salário também, né? Aí, bom, eu bem inocente assim, eu disse pra ele assim, pra ela, na verdade, eu disse, olha só, desculpa a minha franqueza, mas benefício seria diminuir minha carga horária e aumentar o meu salário. Eu disse assim pra ela, né? E não mexeram no seu salário ou não? Mexeram no salário. Não aumentou o salário. Aumentou uma coisinha de nada só. Olha aí, gente. Não fazia diferença. Então, essa eram os discursos, né? A gente vai te dar um benefício, então tu vai aumentar a tua carga horária. Então, quer dizer, professor que trabalha mais é um benefício, né? Não é isso, não é benefício para mim, né? E já trabalhava 60 horas. Era por muito, semana. Era uma carga horária. De segunda a sábado. Segunda a sábado. Então, gente, assim, é mais... E domingo corrigindo o tema, né? E preparando aula. Que era carga horária também, era uma carga horária extra de trabalho, né? Sem ganho, né, claro. Isso aqui me motiva, gente, a continuar seguindo com o projeto 4K2, para poder mostrar aos professores que tem outro caminho. Não é possível que você precise trabalhar 40 horas por semana como professor Francisco, 60 horas por semana, como trabalhava o professor Vanilson, para o professor ser dispensado porque a escola vai fechar, dispensa. Né? Então, assim, entende-se, mas é o que eu coloco muito. O que vale, às vezes, a gente se dedicar tanto a uma profissão ou a um trabalho em que a gente não tem o retorno que a gente tanto quer.
né, professores? Porque uma coisa é você ganhar bem e falar assim, ó, o que eu ganho está sendo compatível com o que eu trabalho. Então, eu estou trabalhando muito, mas eu estou ganhando compatível. Meu preço está muito, muito alinhado com o que eu estou trabalhando. E não é isso que acontece, né? Então, os dois professores que estão aqui, gente, eles foram impactados pelo projeto 4K2 porque eles entenderam que haveria uma chance de, pelo menos, conhecer algo que desse uma possibilidade de uma alternativa inicial de renda ou até mesmo uma mudança de vida. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, gente, sobre por que o projeto 4K2 impactou a vida de vocês. Por que vocês pararam para avaliar o projeto 4K2 e tomaram a decisão de seguir? Deixa eu começar pelo professor Francisco. Professor, por que a decisão de seguir em frente no projeto 4K2? O que te chamou a atenção para você falar assim, olha, esse careca de óculos não está me enganando? Como é que foi, professor? Bom, a princípio que eu já fazia uns 2, 3 anos por aí que não me aparecia mais aluno particular. Começou aquele rareando, eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu participava de alguns sites, até mesmo um aqui de Porto Alegre, eu era o top ali, que eu era com mais tempo, com mais experiência, com o que cobrava um pouco menos na média dos outros colegas. Aí eles me chamavam. Aí apareceu outro site, não vou falar o nome, para não fazer spoiler, propaganda. E um outro também não vou falar, né? Bom, aí eu comecei, mas um dos sites ainda era uma startup de início. Aí eles me ranqueavam lá para cima. Aí foi, chamava. Aí depois que a startup já estava andando com as pernas, ou seja, cobrando para ficar nas cabeças, como se diz, aí meu ranking foi lá para baixo, começou a diminuir aluno. E o outro site gaúcho evaporou do mapa e começou a evaporar aluno também. Aí, quando eu vi esse 4K2, eu, caraca, tchê, é a oportunidade agora de pegar minhas... Como diz o professor Vanil, sabe mais termos gauchescos que eu, né? Pegar minha guaiaca e me mandar. Né? Então, aí enfiar que o pingo e cascar fora. Isso. Aí então que eu vi realmente a oportunidade de, vou dar minha biologia, coisa boa. E dentro do seu foco, dentro do curso, eu vi, mas agora eu estou no caminho certo, caminho das pedras. O senhor mostrou o norte, um projeto 4K2 para mim. O senhor me fez sorrir, até porque, não querendo chorar as migalhas que o Estado paga, é brabo. Porque professor de 60 horas trabalha e o desconto é maior ainda. Tá louco, ainda cobra imposto de renda lá no troço. É um absurdo, né, gente? Professor, olha, é um absurdo. Eles dão mais com esse governador, e só que a mordida foi maior ainda. O leão morde forte. Não, leão gaúcho também, ó, nhoque. Leão gaúcho não pode ganhar mais. muito. Não, para esse professor do Estado não pode ganhar muito, não. Vamos, tira ali, desconta aqui. Barbaridade, tio. Para trabalhar. Com família e tudo. Absurdo, né? Professor. Aí o 4K2 veio me dar esse mais oxigênio. Professor Vanilson, por quê? Gente, eu estou indo devagarinho para a gente ir contando a trajetória de vocês dois ao mesmo tempo, tá? Então, o professor Francisco já disse que o número de alunos dele caiu, então ele começou a buscar plataformas dessas aí, em que você se cadastra e os alunos, você reza, você se cadastra, pega um texto, começa a rezar Pai Nosso, Ave Maria, tendo que cobrar, não é isso? Você joga lá e fica torcendo para alguém aparecer e fica rezando. E com o preço lá embaixo, né, professor? Porque senão você perde para a concorrência. Então você entra numa disputa de centavos, né? Cada realzinho que você dá de desconto, você tem uma chance de captar o aluno. Só que o outro também coloca lá embaixo e fica essa disputa. Então o professor Francisco viu, peraí,
esse professor aí que está falando nas redes sociais, ele está falando de um projeto que pode me ensinar, né, me nortear a ter as aulas particulares como um negócio, né? Professor Vanilson, o que impactou, o que te impactou no projeto 4K2, professor? Por que valeu a pena parar para prestar atenção nesse tal de projeto 4K2? Tu sabe como eu sou bastante interessado em linguagem, né? Em línguas e linguagem em geral, né? O que me chamou a atenção primeiro foi assim, né? O que é 4K2? Eu não entendi o que era. Daí me chamou curiosidade, me deixou curioso. O que é 4K2, eu sou muito curioso. Professor? O que é 4K2? 4.000 com 2 horas diárias, né? Bom demais! Eu tô, graças a Deus, estou fazendo mais com menos. Olha isso. Então, mas o meu processo, na verdade, começou assim, faz algum tempo que eu dou aula para um aluno, para um empresário, e ele é do Panamá, né? Então, quando ele me pediu a questão do valor de hora-aula, ele me disse, não, é muito pouco, eu vou te pagar tanto. Ele disse assim, porque tu tem que valorizar o teu trabalho, tem que valorizar o teu conhecimento, né? E tu é um bom professor, tu é uma pessoa maleável, etc. Ótimo, falei, não, tranquilo. Só que aí a minha visão começou a mudar, né? Eu também entrei em alguns... desculpa, em alguns sites, né? Desses aplicativos de conseguir aluno e coisa e tal, né? Mas eu acho que eu fechei uma vez só, com um aluno só, que não barganhou, porque eu não gosto de barganha. Eu dou meu valor e... Bom, e aí a gente negocia, né? Uhum. Enfim. E, bom, uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, professor, assim, foi a sua serenidade, né? Eu sou uma pessoa muito desconfiada, assim, né? Gaúcho é muito desconfiado. Eu sou muito desconfiado. E será? Né? Deixa eu ver o que é, né? Chamou curiosidade, eu fui ver o que era, e aí a gente começou a participar, e eu vi que era uma coisa séria, né? E realmente casou com aquilo que eu buscava, né? Eu já tinha uma carteira de alunos, uma carta de alunos interessante, né, no ano passado, só que eu precisava organizar isso, né? Eu precisava administrar melhor, entende? Questão de tempo, tudo, né? Administração melhor, né? E realmente você caiu como uma luva, sabe? Né? Por isso realmente que eu fiquei, né? E continuo e vou continuar te enchendo o saco por um bom tempo. Eu também. À vontade, gente, à vontade. Então foi isso, professor, né? Primeiro foi a sua serenidade, né? E depois foi, sabe, não, eu quero ganhar R$4.000 trabalhando 2 horas por dia. Porque eu trabalhava, às vezes, 12 horas por dia e não ganhava isso. Uhum. Não ganhava, talvez metade, um pouquinho mais de metade disso. Porque o trabalho... Quando assim, né? O professor brasileiro ele já não ganha bem. Né? Parece que é uma tradição de que precisa se trabalhar muito para ter um salário justo, digno. E não se tem o salário, no fundo, porque os professores sabem que não estão sendo pagos dentro do que eles acham justo. Mas existe a parte de valores, né, de conceitos, né, que você coloca acima de tudo e você fala, não, eu tenho que seguir porque eu sou professor, né, eu tenho uma responsabilidade muito grande de ensinar, né, professores? E eu falo muito isso nas redes sociais. Os professores não são preparados para serem gestores da sua vida, gestores do seu negócio. Então, o professor é muito mais operacional, é muito mais técnico, né? Ele se prepara tecnicamente, ele é preparado tecnicamente, mas ele não é preparado para entender que o emprego... Né, o nosso ganha-pão, ele tem que valer a pena para a gente. Né? E o que eu trouxe nas redes sociais, gente, que chamou a atenção do professor Francisco, do professor Vanilson, e vem chamando a atenção de muitos professores brasileiros, né, é a seriedade, como o professor falou assim, a serenidade e a seriedade de você usar o conhecimento que você tem numa atividade que te dê um feedback justo,
né? E que você possa cobrar o preço que você ache justo. Então, um dos grandes pontos fortes, não é isso, professores, do projeto 4K2 é mostrar que se você estruturar o negócio com técnicas direitinhas, com passo a passo direitinho, você consegue provar para o seu cliente, eu falo cliente porque a gente está tratando como um empreendimento, pode ser o responsável do seu aluno, pode ser o seu aluno, o seu cliente, você mostra que você vale aquilo, né? Porque o mercado é assim, né, pessoal? Se a gente fala na linguagem mais comercial, existem, eu dou muito exemplo de camisas que custam de 50 a 500 reais. Como é que se vende camisa de 50, se vende camisa de 100, se vende camisa de 500? É a marca, é o poder da marca, né? Aliada normalmente à qualidade. E é isso que o projeto 4K2 entrega, né? Ele entrega essa visão de negócio, mas um negócio que você constrói, né? O projeto 4K2, que promete R$4.000 com aulas particulares, ele é muito forte porque eu entrevistei o professor, a Jana e o Dani, né, o professor Daniel e a esposa, e ela falou uma coisa que marcou muito para mim. Ela falou assim, professor, o que mais me empolga no projeto 4K2 ou em qualquer outro projeto que a gente tenha próprio, é que é nosso. Ninguém tira da gente. Ninguém tira. O projeto que vocês construíram, professores, os projetos são de vocês, ninguém tira mais, é patrimônio. Se vocês né, se vocês tocarem o projeto e o sucesso vir, como eu tenho certeza que virá, é de vocês, não tem mais como. Quando vocês construírem a carteira de clientes de vocês, é de vocês. Não tem mais como tirar. Até porque a gente não está falando, né, professores, de ficar negociando preço, leilão, para a gente conseguir. A gente vai ter o nosso preço, né? A gente tem o nosso valor aliado ao nosso preço. E a gente vai andar. A gente vai conseguir constituir uma carteira. É disso que eu vivo hoje, gente. Que não vai querer deixar a gente. Porque o preço ele não é o principal, o preço é secundário, porque o cliente entende que o que você promete, você cumpre. E cumpre no prazo que você promete. Né? Eu queria, professores, que vocês falassem um pouquinho agora do que foi, né? Do que foi a experiência de vocês com o projeto 4K2. Né? O professor Vanilson teve resultados expressivos, eu queria que também ele contasse um pouquinho. Então, conta para mim, gente, conta para mim, professor Francisco, o que foi a vivência do projeto 4K2, o que foram as aulas de mentoria, assim, em que elas nortearam vocês, e por que vocês estão satisfeitos com o projeto, né? E eu queria saber se o projeto atendeu as expectativas de vocês, se ficou faltando alguma coisa. A palavra é de vocês. Bom, superou a minha expectativa, porque tinha muita coisa que, quando eu dava aula particular, vamos dizer lá no Cretáceo, no Jurássico, quando tinha aluno, era coisa de biólogo, né? Tinha coisa que eu nunca, jamais eu pensaria, ou eu ia atinar em fazer, porque esse projeto K2, ele te ensina a ser um empreendedor, professor particular empreendedor, porque o professor, como ele dá aula em escola, não interessa, é particular, o cara não, é todo cheio de ideias, assim, ideais, não, capaz, que barbaridade, isso que as pessoas não se dão conta que tem coisas além disso, que é o projeto 4K2, que te abre a cabeça, professor aqui, né? Então ele mostra assim, um mundo que quem dava aula como eu, o clássico, eu me impressionei, não cansava de falar, meu Deus, existe isso, é possível isso. E é uma coisa, olha, foi sensacional. Sinto falta, né? Nossas terças-feiras de ouro, né? Maravilhosas, nossa, maravilhosas. Não tive crise de abstinência, viu? Das terças-feiras. Gente, eu confesso que eu senti falta na terça-feira. Na terça-feira eu terminei as minhas aulas rápido, no automático, porque eu tinha um compromisso. Aí eu falei assim, qual é o compromisso que eu tenho? Aí eu, não tenho mais. O meu filho veio aqui e falou assim, professor, você vai dar aula para trajetória? Eu falei, não, filho, professor, desculpa, pai, você vai dar aula para trajetória?
falei, não, filho, acabou, não tem mais a trajetória. Aí ele, poxa, pai, porque a gente se acostuma com a rotina, né? Com o convívio com os professores. É uma família, não é, gente? É maravilhoso. Foi, assim. foi. É uma família. Colegas bacanas que eu conheci, aqui o Vanilson, tem outros colegas, não vou falar porque eu vou esquecer e vão ficar enciumados. Muito bom, muito bom. Isso é verdade. Ele sabe. O último grupo de trabalho, ele sabe que, ó, mora aqui no meu coração. Muito bom. Professor Vanilson, fala um pouquinho sobre as aulas de mentoria. Então, vou começar assim, ó. Tem uma amiga muito querida minha, que por sinal está aqui, lá de Curitiba. Quem é? A Josi. Oi, Josi. O nome dela é Josi. E ela sempre disse, né? A gente se conhece há uns 500 anos, né? E ela sempre disse assim, o Vanilson gosta de explicar, né? O Vanilson é a explicação. Então, vamos explicar, né? Então, o projeto 4K2, na verdade, assim, ó, eu entrei, na verdade, com um pouco de desconfiança quando eu comecei lá na semana aquela, né? Porque eu conhecia um outro projeto não era um nome parecido, mas era uma promessa, assim, um negócio, e eu nunca consegui acreditar muito naquilo, sabe? E eu vim ver qual que é, né? Vamos ver qual que é essa daí, né? E quando eu percebi, né? Quando a gente começou realmente, eu percebi que o projeto ele estava pautado, né? Por sistemas organizacionais, organização, gestão de tempo, gestão disso, gestão daquilo. Eu disse, opa. Pensa em tudo. Pensar. Opa, porque existe muita promessa, né? Existe muita promessa, muito milagreiro por aí na internet, né? E não, o projeto 4K2 realmente ele me superou todas as minhas expectativas, porque logo de início, né? De início agora desse ano, eu fui indicado para um banco aqui de Porto Alegre, um banco internacional. É um banco brasileiro com capital paraguaio, né? E era para dar aula de português para estrangeiro. E aí eu fui perguntar para o professor Alexandre, nem tinha começado o curso ainda. Falei, professor Alexandre, seguinte... Mandou um direct para mim, me lembro. Eu disse, não sei como é que eu faço o valor da hora-aula, né? Serão 6 alunos, né? E o professor rapidinho me deu uma explicação ali, e eu fiz os cálculos, né? E pensei, será? Vai ser. Só que daí eu resolvi dar um valor ainda, né? Dar um desconto. O percentual que o professor me disse na época, né? Ele me disse assim, pensa... porque eu prefiro trabalhar com aluno particular, aluno individual, né? Ele disse assim, pensa no grupo, né? O que cada indivíduo, vamos dizer assim, perderia de atenção, de coisa de ganho, estando em um grupo, né? E aí faz o cálculo e dá o valor. E eu dei um valor ainda mais alto. Colocou um adicional. Coloquei o adicional, porque era de transporte também, porque eles querem que eu vá presencial, né? Adicional gasolina? Adicional gasolina e estacionamento, né? Porque aqui em Porto Alegre, tu parar em qualquer lugar não dá, né? Uhum. Então, aí fui chamado depois de um tempo, eu fiz um contratozinho, não, fiz uma proposta, né? De trabalho, explicando como é que funcionava a aula e etc. E no final, então, eles me pediram o valor, né? E eu já tinha incluído esse valor na proposta, né? Então me chamaram depois de 2 semanas no banco para eu conversar com a diretoria e aí fui lá apresentar o projeto para eles, né? E aí eles me disseram assim, né? No finalzinho me perguntaram, e o valor? Eu falei, pois olha só, né? Que legal, o valor já está tudo incluído na proposta. Nem falei nada de valor naquele dia na reunião, né? Perfeito, perfeito. E aí eles disseram para mim assim, ó, começamos na terça. Isso era quinta-feira, falou, começamos na terça. Olha que então, legal. toda terça e quinta de manhã eu tenho uma hora aula com eles, né? Que, vou dizer assim, ó, são 6 alunos. A hora aula que eu tô ganhando,
vamos dizer assim, desse grupo, por 1 hora aula, eu acho que é 5 vezes mais o valor que eu cobro de um aluno particular. Olha isso, gente. Olha isso. Tá? Eu tive um problema agora, eu tive umas faltas ali no curso, né, professor? Porque eu peguei Covid, né? Fiquei bem mal aí 2 semanas e meia. E eles disseram para mim assim, ó, não tem problema, é a doença, o valor é esse daí, não tem problema. Eu queria, né, vamos repor a aula e coisa e tal, né? Então a gente criou realmente uma relação de confiança, né, primeiramente. E de competência. E de competência. Né? Gente, o que o professor está falando é o seguinte, muitos professores me perguntam isso, né? E olha que engraçado, né? Às vezes um detalhe, o professor Vanilson vai continuar a contar a história, mas um detalhe faz toda a diferença. Então, tem muitos professores que pensam assim, se a minha aula particular vale X, e 2 alunos querem uma aula em grupo, eu vou pegar o valor da minha hora, vou dividir por 2. Então, por exemplo, se a minha hora particular custa 100, vamos colocar 100 para facilitar. Vamos dividir por 2, cada um paga 50. Se forem 3, cada um paga 33,33333. E eu me pergunto por quê. Foi isso que eu falei para ele, professor Vanilson, me explica essa lógica. Eu não entendo essa lógica de por que você tem que dividir a sua hora pelo número de alunos. Não. O que a gente tem que avaliar é a real perda, né? De verdade, avaliada direitinho, a real perda que você tem quando você atende 2 ao mesmo tempo. Pessoal, de verdade, assim, eu digo que o meu rendimento cai 5% quando eu dou aula para uma dupla. Dá para você tranquilamente levar uma dupla, porque se a dupla tiver afinidade, né? Então, eu me pergunto por que eu vou dividir. Aí vai começar a virar de novo questão de preço. Então, os alunos vão começar a topar a aula em grupo porque é mais barato. Mas você não vai conseguir, eles de repente não vão conseguir absorver porque eles estão em grupo. Tem alunos que preferem aula particular. E isso fez com que desse certo, né, professor? E aí você começou a ganhar 5 vezes mais e chegou a bater já os 4K, não? Passei, professor. Olha isso, já passei dos 4K. Eu estou em busca de mais, eu quero mais agora. Está marcado bem aqui na minha frente. Aqui, ó. Ele passou 4K, passou de 4K com Passei bem. Técnica, uma pequena bateu as metas com um pequeno toque. E depois ele ingressou nas aulas, as aulas de mentoria começaram depois. O professor Vanilson já está paquerando o projeto 4K2, o professor Alexandre há um tempão. Faz tempo. Explica para eles, professor, só para as pessoas terem uma noção do que é. Por que você não entrou na turma da maratona, professor Vanilson? Tá. Eu não consegui entrar na turma da maratona porque realmente, na época, que foi o ano passado, na época, olha só, setembro do ano passado, né? Agosto, setembro do ano passado. Bom, só para dizer, né? A minha conta estava sempre em cheque especial, né? Porque a gente não conseguia sair, né? Porque o salário realmente não... E essa semana passada eu recebi uma mensagem da escola com um negócio ali do fundo de garantia, não, desculpa, do imposto de renda, né? Declarar o imposto de renda. E a hora que eu vi o valor do que eu ganhei no ano passado, né? Da escola, eu disse, meu Deus do céu. Sabe, com 2 meses, esse ano eu ganhei mais. Trabalhando quantas vezes menos, professor? Você disse que são 2 horas semanais, com 1 hora então, de aula. Vamos dizer assim, ó. Isso, eu tenho 1 hora... Essa turma, dessa turma do banco, me renderam mais 2 alunos, né? Tá. Que são as esposas de 2 diretores que eu também dou aula. Tá. São mais 2 horas, né? 2 horas num dia, 2 horas no outro dia. Então, basicamente assim, né? Segunda-feira eu trabalho 1 hora. Terça-feira eu trabalho 2 horas, porque eu tenho 2 médicos... 3 horas, desculpa, porque eu tenho 2 médicos de tarde. 4 no total, tá? Quarta-feira eu tenho uma dentista e uma médica de tarde, 2 horas. 6. Mais 2 horas. 6. Né? Quinta-feira eu tenho, né, de novo 1 hora. 7. Sexta-feira eu tenho uma designer, né? Quanto tempo de aula? De Pelota. 1 hora. 1 hora de aula. 8.
sábado eu tenho 3 horas no sábado, né? Não me importa trabalhar no sábado, né? Então eu tenho 3 horas no sábado. 11 horas na semana. 11 horas por semana, ao invés de 60 horas. 11 vezes 4, 44. 44 horas por mês. Essas 44 horas rendem quanto mais, professor? 5 vezes mais do que você ganhava antes. Não, eu falei de 5 vezes mais da hora-aula, né? No caso da hora-aula. Em relação ao que você ganhava. Me rende 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então ele trabalha 60 dividido por 11 dá mais ou menos 5, vamos colocar 5 e pouquinho. 5 vezes menos e ganha 3 vezes mais, gente. Qual é a mágica? Eu já tenho alguns outros alunos engatilhados que vão começar esse mês de novo, alunos que estavam parados por conta da Covid, então isso vai aumentar. Eu vou chegar no meu objetivo aqui de 10K bem rapidinho. Tá vendo, se Deus quiser. Olha só, não me enlouquece, professor. Amém. Não me enlouquece, vai me enlouquecer. Vamos esquecer esses alunos novos para chegar em 10K. Hoje o professor está trabalhando 5 vezes menos e está ganhando 3 vezes mais. Então ele trabalhava 60 horas por semana, sem contar as horas extras, para ganhar X. Hoje ele ganha 3X trabalhando 5 vezes menos. Sabe qual é a mágica disso, professor Francisco e professor Vanilson? É a valorização. É encontrar a sua valorização. É encontrar o seu público e a sua valorização. E saber fazer. E saber fechar. Então, um detalhe, né, fez com que o professor conseguisse fechar um contrato que hoje está rendendo isso tudo para ele, essa tranquilidade financeira. Gente, trabalhar 11 horas por semana. Onde ele trabalhava 60. Tem dia que parece que estou de férias. É mais ou menos, olha, se a gente fizer o projeto 4K2, para chegar em 4K, você tem que trabalhar 14 horas por semana. O professor Vanilson está trabalhando, o professor Vanilson trabalha 11 horas por semana. Como o preço da hora dele é um preço justo, porque ele é capaz, pela competência dele, ele está ganhando mais do que 4K, trabalhando menos. Então, até em relação ao projeto 4K2, a promessa do projeto 4K2, o professor Vanilson está melhor. Por quê? Porque aprendeu a valorizar a hora dele e cobra o justo, né, professor Francisco e professor Vanilson? Então, isso me estimula muito mais a apresentar esse projeto para quem tem uma curiosidade de ver como é que é possível, né? Muito bacana. E eu nem preciso usar meus cartãozinhos. Eu mandei fazer 1000 cartão. Adiantou, professor? Olha, quem gostou foi meu amigo da gráfica, eu acho. Eu também fiz, professor, só não tenho aqui para mostrar, mas eu também fiz. Conseguiu alguma coisa com os cartõezinhos, professor Vanilson? Professor, só para... Eu fiz o DNA aqui, bonitinho, atrás do meu canal no YouTube, para aproveitar duas propagandas, né? E adianta, gente. Depois que vocês passaram pelo projeto, adianta esse cartãozinho aí? Não. Professor, assim, ó, de fato, eu tenho uma gratidão imensa pelo senhor, tá? Imensa. Porque, para o senhor ter ideia, para conseguir... Em inglês a gente fala assim, né? To make ends meet, né? To make ends meet. Para conseguir fazer as pontas se encontrarem, literalmente, né? Contas e salário, né? E dinheiro, né? Para conseguir dar conta de pagar as contas e coisa e tal, né? Eu fazia Uber 99, então às vezes eu saía da escola às 9 horas da noite e ia fazer Uber até 2, 3 horas da madrugada, tá? Eu tô cadastrado Uber 99 também. Minha mulher ficou fula comigo. Olha isso, gente. Olha isso, gente. A mulher tá certa, professor. E aí, por que eu fiz o cartão, né? Porque na Uber, né? Quando tu te cadastra lá, tu coloca uma curiosidade, né? E eu coloquei na Uber lá a curiosidade que eu falo tantos idiomas, né? E aí, o engraçado era, né? Que as pessoas chegavam e perguntavam, tu tem um cartão? Né? Dizer, não tem. Aí mandei fazer uns cartões e coloquei no carro, então a pessoa se interessava e coisa e tal, então a gente dava o cartão, né?
apareceram interessados, mas ninguém nunca fechou, quer dizer, eu dei o cartão para quem se interessou, mas ficou por isso mesmo. Foi dinheiro em papel, né? Foi árvore gastada e coisa e tal, e não rendeu nada, né? Não funciona, porque todo mundo tem cartão para entregar, e todo mundo faz o mesmo padrão, coloca lá aulas particulares, coloca o telefone e coloca o preço. Gente, vocês têm noção? O professor Vanilson, eu não coloquei o preço, professor. Do jeito que... Não é, o professor Vanilson, com o gabarito que ele tem, é isso, formado em filosofia, está estudando sociologia, se formou em sociologia, fala 9 idiomas, né? Tem não, 9 não. Tem... 9 não, professor. Não são 9. A gente contou aqui 9, professor. Caiu lá o professor. Que seja, ele falou 7, mas eu contei 9. Tá bom, que sejam 7 idiomas. Eu falo 1,5. Deu uma caída aqui, desculpa. Quantos idiomas, professor? Não são 9 que a gente contou? 8. Se contar a Bahia, Indonésia e Himalaia separados, são 8, né? 8 idiomas, só para não falar... Eu é 1,5. Inglês e meio espanhol. Só para me gabar. Ó, meu cartão. Aí tá aí, o meu cartão. Já que o Francisco mostrou o dele, aí, ó. Bonito. Né? Bonito. Então, mas é assim, a gente usa para entregar para alguém e coisa, mas eu sempre tive muita curiosidade sempre tive uma curiosidade de fazer alguma coisa na internet, né? De usar a internet mais. Eu melhorei um pouquinho no Instagram, mas ainda tem muito caminho para andar, né? E sempre acredito, mas agora realmente, né, que a gente vai ter ainda a mentoria ali, né, professor, depois, sim, e eu quero realmente, esses dias eu fiz uma brincadeira ali no Facebook, né, para ver, tipo, o que eu alcançaria, né, só com o público médico, né, por exemplo. O que eu alcançaria com os idiomas, né, só que eu coloquei então inglês, e francês, italiano e espanhol, né. E deu um negócio assim que, tipo, se eu colocasse, né, a minha proposta na web, né, que eu teria um alcance o número é tipo 236 milhões de pessoas ou coisa parecida, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. É isso mesmo. Eu tenho que fazer logo. Tá? Então a gente alcança mais com menos, né? É a grande vantagem das redes sociais. Você nas redes sociais, para você, sei lá, 3 mil cartões. Eu já fiz, há muito tempo atrás, eu tive que fazer um cartãozinho, porque eu trabalhava com meu irmão, ajudei meu irmão na clínica dele, na parte administrativa, tinha que ter um cartãozinho. Eu acho que custou, gente, algo em torno de, acho que R$100, 2 mil cartões, alguma coisa assim, 3 mil cartões, cento e poucos reais. E eu fiquei me perguntando o que são R$100 hoje para você fazer uma propaganda paga. Para você, como o professor Vanilson falou, você tem ferramentas na internet, como o Facebook Ads, o Google Ads, que você monta uma campanha, faz os seus anúncios e divulga para o público que você deseja, e essa ferramenta espalha para o público que você deseja. R$100 é um baita de um dinheiro. Forte, é uma aplicação forte, porque você consegue um alcance de muitas pessoas, milhares de pessoas te assistindo. Né? Assistindo o seu trabalho, conhecendo o seu trabalho, porque você faz aparecer para essas pessoas. Então, o meio, ainda mais hoje, né? Com a pandemia, está mais, a gente não precisa nem tentar convencer as pessoas. Né? Hoje, o trabalho é pelas redes sociais, é pelo online, se a gente quiser alcançar um público, porque a gente tem que fazer aulas online. Então, fazer aula online para uma pessoa que mora no seu bairro ou que mora em outro país não faz diferença. E tirando para o negócio físico, o negócio que você, por exemplo, professor, eu sou professor, eu prefiro abrir uma lojinha de bolo, ou eu prefiro abrir uma lojinha de roupa. Você tem que trabalhar com estoque. Trabalhar com estoque, você primeiro precisa de capital para poder investir nesse estoque, você tem que rezar para conseguir vender as suas mercadorias a tempo de pagar as suas contas, pagar os seus fornecedores, que também te dão um prazo, e você fica num desespero. Você tem que ter uma loja física, se você vai para a internet, você tem que controlar um estoque, é coisa mais complicada, você tem que entregar o produto, você tem que, né, despachar o produto de alguma forma. As aulas, elas dão essa grande vantagem. As aulas particulares, elas são uma prestação de serviços. Então, o seu trabalho, né, gente, é apertar um botãozinho, dar a sua aula,
que é o botãozinho lá do Zoom ou do Skype, seja lá o que for, e aperta o botãozinho, terminou, você cumpriu a sua parte. E você recebe também através de uma transferência bancária. Então, é muito mais vantajoso você oferecer o seu serviço assim. Mas como é que a gente vai oferecer o serviço, né, gente? Assim, como é que eu vou alcançar o público que eu desejo? A internet hoje, né, já tem essas ferramentas. Né? O Facebook tem essa ferramenta poderosíssima que o professor Vanilson colocou. Então é só a gente saber fazer. E o projeto 4K2 ele tem essa função, ele tem essa missão de ensinar o passo a passo para conseguir construir essas coisas, né, professores? É mais ou menos isso? É isso mesmo, professor. É isso mesmo, professor. Isso aí, Bar. E é bem isso, né? Para terminar, pessoal, eu queria perguntar para vocês duas coisinhas. A primeira, hoje com o projeto 4K2 de vocês elaborado, gente, eles se formaram na semana passada, na terça-feira passada. Com o projeto formandos. Formandos, são meus formandos. Somos formandos. Vocês, o professor Francisco merece um elogio público, porque ele, eu acho que foi um dos professores que mais explorou toda a plataforma de estudos do projeto 4K2. Ele comentava, gente, cada um dos vídeos que são disponibilizados na plataforma. Ele estudou, existe um questionário no final que poucos alunos sabem, que está lá num dos últimos módulos, ele respondeu e ficou chateado porque errou uma ou duas questões. Então, assim, ele merece... Eu fiquei injuriado. Eu fiquei muito indignado. Errou também, professor? Errou uma pergunta? Eu errei também. E aí fiquei tentando ver se eu conseguia fazer de novo e não dava certo, mas assim, barbaridade. Eu também tentei. Mas é de propósito, o questionário é para vocês pensarem, assim, a intenção sempre é provocar reflexões, né? Então a gente faz uma perguntinha ou outra para provocar reflexões, né? Então, assim, o professor Francisco, ele se dedicou demais ao projeto. Eu tenho certeza que ele tem um projeto prontinho, né? O professor Vanilson também, cada um tem o seu ritmo, né? Então, professores, daqui para frente, o que fazer com o projeto 4K2? O professor Vanilson seguiu com a gente na Elite 4K2, que é a extensão do projeto 4K2, né? O professor Francisco, infelizmente, não conseguiu, em função do horário lá de trabalho dele, não conseguiu. Mas o que fazer, gente, com o projeto daqui para frente? O que vocês pensam de resultados? O professor Vanilson já conseguiu precocemente os resultados, até acima. O professor Francisco está trabalhando para isso. O que fazer agora com o projeto elaborado, gente? No meu caso, professor, eu vou estudar mais. Eu sou apaixonado por livros, eu sou apaixonado por estudo, né? Então, eu acredito muito no poder transformador da educação. E acredito que no país a gente tem um caminho assim, enorme para seguir, né? E o projeto 4K2, no meu caso, né, que iniciou, eu disse, não, eu quero contribuir também, né? Eu quero contribuir aqui para frente. Acredito no poder, né, transformador que a gente tem nas mãos. E para mim, eu quero aumentar, né? Eu quero expandir. Eu tenho alunos hoje no Paraguai e no Panamá, né, como eu disse. Eu quero alunos fora do país também. Quero alunos dentro do país, quero alunos em outros estados aqui. Tá uma amiga minha também, queridíssima aqui, lá do Acre, a Cláudia Macedo. Professora também, gabaritada, capacitada, mulher maravilhosa, né? Adorei ver as duas aqui, a Josi e a Cláudia, né? Que são pessoas muito queridas, né? Muito próximas de mim, né? Então, eu acredito realmente que, eu acho que todo professor devia conhecer, sabe? Eu já passei por muitos professores amigos meus, o contato, não, né? Os links, né, professor, do projeto. Eu quero realmente impactar mais pessoas, né, que venham a conhecer o seu trabalho, o nosso trabalho agora, que a gente faz parte da Elite, né? Gaúcho nem gosta de Elite, né? Então... Elite? A Elite 4K2, pessoal, para quem não conhece, é a extensão do projeto. Os professores que realmente se identificaram com o projeto, querem seguir juntos num grupo de estudo. A pós-graduação. É a pós-graduação do projeto 4K2, perfeito, né? O professor Vanilson seguiu conosco, né? O professor Francisco vai chegar também, eu tenho certeza. Falta
Ele só organizar os horários dele aí para ele conseguir chegar. Professor Francisco, o que fazer agora com o projeto pronto, elaborado, organizado, super estudado, professor? Bom, aí é partir para o online, né? Não apenas, óbvio, presencial, né? Do jeito que está a coisa aí. Mas o meu projeto mesmo, minhas ideias, né? Que eu quero pegar, assim, alunos da região Sudeste, Centro-Oeste, Brasil todo, Olha isso. né? E levar a biologia ao conhecimento, né? Lá, que o meu foco mesmo é ensino médio, não é nem Enem e nem a URGS aqui, até porque pandemia, a URGS nem sabe se vai ter o vestibular deles. Não, é incrível isso. Primeira vez que se vê por aqui essa triste realidade. Aí então eu pretendo começar realmente o 4K2 num primeiro mês, partindo, quem sabe, que nem o colega aqui do lado, né? Que é o 10K2, né? O professor Vanilson é você amanhã, professor Francisco. Com certeza. Ele é eu amanhã. Se Deus quiser, amém, amém. Efeito Orloff. Efeito Orloff. E, gente, o que dizer, para a gente finalizar, o nosso tempo já estourou, o que dizer para os professores brasileiros que estão assistindo e que assistirão, eu vou fazer essa live chegar para muita gente, sobre isso, né? Os professores que estão num sufoco, os professores que ganham mal, os professores que infelizmente foram demitidos, infelizmente a pandemia demitiu muita gente. Existe uma esperança com o projeto 4K2? O que vocês aconselham, gente? Olha, eu aconselho que vale a pena investir o seu tempo, sua vida no projeto 4K2, que realmente vale a pena. O professor aqui de cima, ó, é o cara, ele sabe, é um professor super dedicado, super atencioso, super gente fina, ele é simpático assim mesmo, tá, gente? É o cara, olha, é um professor sensacional. Esse projeto dele, junto com o filho dele, o Rafa, que é o braço direito dele, né? O esquerdo, não sei se ele é canhoto, é o seu filho, né? Então é um curso muito, muito bem organizado, muito bem pensado, prepara realmente o professor para ser empreendedor de aulas particulares, né? Professor particular empreendedor. E ele sim te dá a esperança, como eu sinto a esperança. Amém. Né? Seria um náufrago à espera da boia. Vai chegar, né? professor. Então, ele mostrou para mim que a gente tem, que eu tenho condições, não só eu, mas todos nós temos condições. O projeto 4K2 ele vem dar um ânimo ao professor, tanto do particular quanto público, que, ó, vem, tá aqui, ó. Esse é o canal, esse é o caminho, né, para os professores, que o projeto 4K2, então, é uma coisa realmente sensacional, que superou todas as minhas expectativas desde o primeiro dia. Tanto que a plataforma mesmo, ela é muito bem feita, muito bem elaborada. Eu jamais pensaria em fazer aquilo com a minha biologia lá onde ele hospeda, né? Que eu tentei, mas tem que ter um tempo de sobra para fazer aquilo, e o professor aqui está de parabéns. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E merece tudo de bom. Muito obrigado, professor. É isso aí. Professor Vanilson, o que dizer para os professores brasileiros que estão sem esperança, que se sentem desvalorizados, que estão ganhando mal, trabalhando demais, muitos já em fase de estresse, de estafa, alguns adoecendo, outros, infelizmente, sendo dispensados nesse momento, professor? Tem um professor que eu considero quase um mentor, um dos mentores da minha vida, né? Mas é uma inspiração mais que tudo, né? Rubem Alves. E o Rubem Alves, ele gostava muito de dizer assim, né? A curiosidade, né? Essa curiosidade, sabe? Então, eu acredito, né? Que o que os professores precisam fazer, né? Eu acho que
a nossa capacidade de mudança, ela está realmente na nossa curiosidade, né? Chamou a atenção de alguma coisa, né? Vai ver qual que é, né? Ensile o pingo e vai, né? E aí diz, mas eu tenho medo. Aí eu dizia para os meus alunos assim, ó, o seguinte, quando tu tá com medo, faz de conta que é coragem e vai com medo mesmo. Isso aí. Sabe? Vai com medo mesmo, né? Porque o projeto vale a pena, né? Não é promessa falha, não é comercial, né? Marketing, é também marketing, né? Mas não é essa coisa de vender, né? Não é para vender, né? Porque uma coisa que tu sempre diz para nós, né? Eu quero ajudar, né? Então eu quero ajudar. Eu comecei, como posso ajudar, né? E isso marca bastante a gente, né, professor? Porque o professor todo professor tem isso, né? Eu acredito que raramente deva ter um professor que diga assim, não quero te ajudar, né? Todos ou querem. que vai fazer alguma coisa, ou vai fazer uma coisa assim para, né, vamos dizer assim, para ferrar com o aluno, coisa parecida, né? A maioria dos professores, esmagadora, quer ajudar, né? Então, gente, por que não ajudar os professores? Né? O ano passado eu tive uma experiência com ela, era professora do meu filho, e um dia nós estávamos conversando sobre qualquer coisa, né? Terminou a aula, a gente ficou ali, eu fiquei com ela e eu queria tirar umas dúvidas com ela, e ela me falou uns negócios assim relacionados com a escola pública, né? É uma escola muito boa, mas escola pública, não sei o que, coisa e tal, né? E tu sabe que depois ela me mandou uma mensagem no WhatsApp me pedindo perdão por aquilo que ela tinha falado, né? Porque ela não devia ter falado, porque a educação, né? Sabe? Então, eu percebi assim, o medo, a insegurança dela, uma professora já com anos de estado, né? E uma frase dela me chocou muito. Ela disse assim, meu marido disse que para eu me cuidar, que de repente eles vão me exonerar se alguém ouve eu falando isso, né? Olha o medo, gente, né? Eu disse, gente, ninguém merece viver com medo e insegurança. Sabe? Mas eu diria, professores, que a grande maioria, não sei se os professores que estão aqui têm esse sentimento, mas o sentimento que eu tenho é que a grande maioria fica exatamente assim, né? Porque é o que tem para um momento, né, professor? E se perde. E se perder, né, professor? Então, eu acho assim, parece que a gente vive no cabresto, né? Domesticaram a gente a acreditar, vamos dizer assim, né? Eu acredito, né, nisso, né? Uma domesticaram a gente a acreditar numa estrutura, uma estrutura obsoleta, né? E do sistema, vamos dizer assim, né? E a gente continua, e a gente continua tão apegado a isso porque a gente ama aquilo que a gente faz, né? Porque eu, por exemplo, quando eu dou aula para um aluno, eu não quero que ele passe no vestibular, entendeu? Eu não quero que o inglês ou o espanhol ou outra língua faça diferença na vida dele só para o vestibular, sabe? Então, eu acredito que a educação é muito mais que isso. A educação, a educação é para o ser humano, né? Ela tem que ser global, ela é integral, né? Então tem que fazer diferença, tem que transformar a vida e transformar a sociedade onde a gente vive, sabe? Então é isso aí. Eu acredito muito, professor, que do teu projeto, né? E a tua vida, a tua vida dedicada a isso aí, educação, né? Para mim é um exemplo claro de que é possível fazer realmente uma transformação, sabe? E transformar por dentro, sabe? De dentro para fora. E foi assim, sabe? Que aconteceu comigo. Isso aí. Foi assim que aconteceu comigo, professor. Eu pretendo ficar só com aulas particulares aqui para frente. Uau. E é isso aí, sabe? Outro dia uma escola, né, uma escola que eu trabalhei me ligou se eu podia dar aula para um professor que estava doente. Eu disse, posso. Claro que posso. Eu adoro vocês. E eu gosto realmente deles. Eu disse, claro que sim. O valor da aula é esse. Isso aí. Aí ela assim, mas tá muito alto. Eu falei, não, agora não é mais o preço da escola, agora é o meu valor. Isso aí.
Então, Perfeito. é a minha, né, é a minha disponibilidade. E aí ficou que não, provavelmente não teve aula, né? Teve aula. Mas, professor, se todos nós fizéssemos isso, mudaria o conceito, né? O professor Evanilson levantou aqui uma bola interessante, né? Quando eu estava ouvindo o professor e estava me enxergando exatamente nessa situação, quando ele fala assim, nós queremos ajudar o nosso próximo. Não há dúvida que o professor brasileiro ele quer ajudar, ele quer formar pessoas, ele quer ver o bem das pessoas. E isso foi um dos grandes motivos que me fez sair do meu conforto das aulas particulares, porque eu também, hoje eu dou aula particular à tarde e início da noite, gente, porque assim, eu tenho objetivos maiores, então eu tenho rendimentos, eu viso bem rendimentos maiores, aí eu tenho as minhas metas e trabalho com isso. Mas assim, eu tenho as minhas manhãs livres, eu tenho as minhas tardes com aulas particulares e as minhas noites eram também muito tranquilas. Só que eu comecei a me incomodar, gente, quando eu comecei a perceber que estava dando muito certo para mim, quando eu decidi também, eu era empresário, trabalhava 16 horas por dia, 16 horas por dia. Era dormir e acordar resolvendo o problema. Eu tinha empresa, era minha, o negócio era meu, o negócio nosso, a gente trabalha o tempo todo se a gente não tomar cuidado. E quando eu larguei tudo, eu falei, não, eu tenho capacidade de tocar o meu projeto de aulas particulares por conta própria e viver só disso, né? Porque eu já vinha preparando isso há muito tempo. E quando eu coloquei em prática e percebi que funcionava, eu falei, não pode ser só para mim isso. Isso tem que fazer diferença na vida de outros professores também. E isso me impulsionou a hoje usar parte do meu dia para o projeto. Hoje eu dedico parte do meu dia para o projeto 4K2 com o maior prazer do mundo. Nossa, com muita satisfação, mas demanda tempo meu, mas pensando no próximo, pensando em mostrar para profissionais, para professores, que é possível você sair da inércia, sabe? Dá trabalho, gente, dá trabalho. Se a gente começar a pensar, né? Dar aula, eu me dedico às aulas, eu estou aqui fazendo podcast, eu acordo bem cedo porque eu gosto de organizar, né? Eu corrijo muito trabalho de alunos do projeto, eu acompanho todo mundo, os alunos vão produzindo, vão me mostrando as coisas, eu tenho os meus alunos particulares que geram a minha renda, né? Porque o projeto 4K2 ele praticamente se paga, né? Mas a satisfação é muito grande de ver funcionar, de ver os resultados aparecerem. Então, por que você, professora que nos ouve agora, também não pensa nisso, sabe? Eu quero melhorar de vida, eu quero partir para um negócio que me dê paixão, porque é um pré-requisito, isso eu falo para todos os alunos do Projeto 4K2. O Projeto 4K2 ele é impulsionado por paixão. Você fazer o que você tem paixão, o que você tem amor. Então, por que não pensar na sua paixão, no que você gosta muito de fazer e que possa render para você trazer rendimentos financeiros e você ir em busca disso, mas de uma forma estruturada. Então, a gente está falando muito aqui, pessoal, do Projeto 4K2, porque nós conhecemos, graças ao Projeto 4K2, nós respiramos o Projeto 4K2 durante 12 semanas. Mas pode ser qualquer outro projeto, desde que, gente, vocês não partam por tentativa e erro. A tentativa e erro, ela desanima, ela gasta muito tempo. Então, inicialmente, se você não tem nada elaborado, é ir em busca de algo elaborado por alguém ou por uma instituição que te dê prazer e sair dessa inércia, né? Sair dessa zona de segurança insegura. O professor Vanilson é prova disso. Ele tinha uma zona de segurança que se desmoronou quando a pandemia chegou, que ninguém imaginava, e a escola, no porte da escola que ele lecionava, que ele era coordenador, a escola fechou. Então, tudo pode acontecer. Agora, repetindo as palavras da Jana, esposa do Dani, que até está aqui conosco, um grande abraço para a Jana, é nosso, ninguém tira. Quando a gente tem o nosso projeto, ninguém tira, ninguém arranca do cérebro do professor Francisco que ele aprendeu com o projeto 4K2. Ninguém arranca do cérebro do professor Vanilson que ele aprendeu com o projeto 4K2. Então, seja com qualquer projeto, gente. Se é um projeto que mostra resultados, que apresenta resultados, vale muito a pena a gente ir em busca desse projeto, né, pessoal? Vale muito a pena, professor. Professor, só
não sei se dá tempo, né? Dá sim, a gente vai terminar, mas pode encerrar. Eu só estava fazendo o scroll down ali. Eu queria assim, agradecer muito as minhas amigas aí que entraram, né? A professora Maria Helena Laurindo, a Josi, a Cláudia Macedo, lá do Acre, a minha cunhada do Paraguai, Natalina, Bah! que estava aí também. Então, dizer, gente, que o projeto, e eu acredito que o projeto não é só também para ele não funciona só com aulas, né? Ele Não. funciona com outras linhas de pensamento também, com outras linhas de atuação, né? Desde que a gente realmente esteja disposto a sair da inércia, sabe? E eu acho que fazer esse desabafo que o Rubem Alves fazia, sabe? Essa curiosidade, sabe? E ir em busca. Sabe, buscar, porque eu acho que existe muito projeto bom, muito projeto interessante, e o projeto 4K2 para mim, se eu tivesse conhecido em 2008, quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, eu acho que a minha vida seria bem diferente hoje. Com certeza, professor. Sabe? Eu tive muitas conquistas, professor, assim, ó, eu não, de maneira alguma, vamos dizer assim, né, eu cuspo no prato que eu comi, vamos dizer, né, porque eu tive várias conquistas, né? Mas a custo de muito suor e lágrimas, sabe? E às vezes literalmente, né? A pergunta que se faz precisa tanto suor e lágrima, né, professor? Né? Sabe? Não, essa sua postura da própria escola te convidar para uma aula, te chamar para uma aula e você falar, olha, agora mudou o jogo. Eu vou, com o maior prazer. Mas agora tem um preço para isso. Existe um preço para poder entregar o que eu sei que eu sou capaz de entregar. Isso é mudança de postura, professores. Isso é valorização. É você saber que você vale aquilo. E que se não fechar, é porque não está dentro do seu público-alvo. Não é o público que quer te contratar. Então não é esse público que você vai procurar. Você vai procurar as pessoas que realmente valorizam o seu trabalho, valorizam a sua capacidade de gerar resultados, né, gente? É isso aí, professor. E eu tô só professores, muito obrigado, professores. Nossa, eterna gratidão. Bate capaz, melhor do que imaginava. Conhecer o 4K2. Gratidão conhecer o 4K2. Eu que agradeço, professores. E o 4K2... Meu 4K2 vai turbinar depois que eu me aposentar. Faltam 3 anos e... Não, vai turbinar logo, professor. Vamos colocar isso em prática logo. Eu quero voltar contigo aqui para te entrevistar dizendo assim, ó, professor, conta como é que foi a história do seu 4K2. Você tem toda a capacidade de gerar, professor. Você está pronto. Agora tem que fazer, é colocar em prática. Até me emocionei. É só colocar em prática. Até me arrepiei todo. E sabe que a gente está de mão dada, né, gente? A gente está de mão dada isso aí. Tô na teoria ainda, eu tô louco de vontade de botar na prática o troço. Feito é melhor do que não feito. Do que perfeito. Exatamente. Feito é melhor do que perfeito. Gente, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Gauchada, professor. Eu que agradeço. Guris, Buena, vocês arrebentaram hoje. Que barbaridade. Obrigado. Obrigado, gente. Pode convidar de novo que a gente vem, professor, não tem problema. Vou convidar. Tamo junto. Rio Grande do Sul, representado aqui no podcast 4K2, número 29. Obrigado, gente. Boa noite, obrigado professores. Amém. Gratidão, professores. Obrigado. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.